Atenção! Sereto News urgente. Luiz Castro disse sim ao Corinthians. Luiz Castro aceitou a proposta do Corinthians. Só que agora ele tenta uma rescisão com o clube do Catar de 1 milhão de euros. É a multa rescisória e ele está querendo sair na boa, tá querendo sair sem pagar essa multa de 1 milhão de euros, que é de 6 milhões de reais. Eu conto todos os detalhes para vocês depois da vinheta. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição se você ainda não fez a inscrição para receber sempre notícias quentinhas. Faça a inscrição e aperte o sininho para receber todas as notificações. A informação é essa: Sereto News urgente. Luiz Castro aceitou a proposta do Corinthians. Deve ser o técnico do Corinthians. Agora tá pegando o seguinte: por que ele deve, se ele aceitou a proposta? Porque ele está tentando a rescisão de contrato com o Al Duhail do Catar. O Al Duhail do Catar, que inclusive tem um jogo contra o Catar na segunda-feira, e ele pode fazer esse jogo de despedida com o Al Duhail do Catar e depois vir para o Brasil. A multa rescisória dele com o clube do Catar é de 1 milhão de euros, que é a soma dos salários do técnico e da comissão técnica até a metade do ano, quando termina o contrato dele. O Corinthians, claro que topa pagar essa multa rescisória, mas se puder não pagar, muito melhor, né? Então, o Luiz Castro está, neste momento, negociando com o Clube Catar, com o Al Duhail, para ver se o clube abre mão dessa multa de 1 milhão de euros para a rescisão de contrato. Isso é o que está pegando agora nesse momento. Se vai pagar multa, se não vai pagar multa, se o Corinthians vai entrar para pagar essa multa, é o que está pegando nesse momento. O Botafogo também está na parada, mas o Botafogo está tomando um chapéu do Corinthians. O projeto que o Corinthians fez ao Luiz Castro para a disputa da Libertadores e também para a coordenação das categorias de base do Corinthians é um projeto que agradou demais o treinador português. E a comissão técnica do Luiz Castro é a seguinte, vou mostrar para vocês. Ele vai trazer para o Corinthians. O Luiz Castro é esse do primeiro da esquerda para a direita, é o que está sorrindo de cabelo branco. O Vitor dos Santos, o Vitor José dos Santos é um dos auxiliares técnicos, é o que está com barba. O outro auxiliar técnico é o João Carlos Magalhães, também com barba. Então são dois auxiliares técnicos, né? O Vitor José e o João Carlos. O Daniel, que é um preparador de goleiros, o Daniel Correia, que é um preparador de goleiros. E o preparador físico, que é o Pedro Rafael Teixeira Gonçalves de Brito. Então é o Luiz Castro e mais 4 da comissão técnica, 2 auxiliares, um preparador físico, um preparador de goleiros. Tudo isso por 1.800.000 reais por mês. E o Corinthians vai pagar isso, a princípio, com os recursos próprios. O Corinthians gostaria, na verdade, o Corinthians, a Taunsa, até se disponibilizou a pagar a maior parte dos salários, ou parte dos salários, se fosse outro técnico. Mas o Corinthians, nesse momento, quer a ajuda da Taunsa para trazer o centroavante, para trazer o camisa 9, que ainda vem. Esse camisa 9 ainda vem, só que vem no mês de abril. Agora, o mais importante era contratar o Luiz Castro, o técnico. Depois de tantas negativas que o Corinthians tomou, Jesus, Vitor Pereira, Rui Vitória, Paulo Fonseca, o Corinthians, então, se define pelo treinador Luiz Castro, que tem 60 anos, foi técnico de times menores de Portugal, foi técnico e coordenador técnico durante quase 10 anos do Porto. Então ele tem um know-how de trabalhar com as categorias de base e o projeto do Corinthians vai ampliar
a questão do projeto profissional, quer dizer, também passa pela reestruturação das categorias de base sob a coordenação do técnico principal, que será o Luiz Castro. Então, desse ponto de vista, também será muito interessante. O Corinthians quer cada vez mais revelar jogadores e que esses jogadores sejam aproveitados no time de cima. E o Luiz Castro também teve, além dessa passagem pelo Porto, ele foi técnico do Shakhtar Donetsk e ele comandou brasileiros no Shakhtar Donetsk. Ele foi campeão lá no Shakhtar Donetsk e comandou brasileiros como o Dentinho, como o Maicon, entre outros brasileiros. E era o técnico do Al Duhail do Catar. É isso, meus amigos. Então, o Luiz Castro tem tudo para ser anunciado como técnico do Corinthians. O que está pegando nesse momento é a multa rescisória. A multa rescisória do Luiz Castro. Ele está tentando, com o Al Duhail do Catar, resolver essa parada. O treinador que tem 60 anos. Aliás, a multa, eu falei de 1 milhão de euros, mas a informação é que de 1 milhão e 200 mil euros. Entre 1 milhão e 200 mil euros, ou seja, entre 6 milhões e 7 milhões de euros. Todos imaginam que isso não será grande empecilho para que o Luiz Castro seja contratado. O que a Jorabichian e o Juliano Bertolucci é que estão no negócio. O Corinthians concentrou a negociação nesses dois empresários. E o Botafogo, neste momento, está tomando o chapéu, porque o John Textor, que é o dono do Botafogo, iniciou as conversas antes do Corinthians. Num primeiro momento, o Luiz Castro foi oferecido ao Corinthians por um outro empresário, mas o Corinthians não quis conversar com o primeiro empresário que ofereceu o Luiz Castro. Concentrou as negociações no Kia e no Juliano Bertolucci. Depois que as negociações foram concentradas no Kia e no Bertolucci, é que essas negociações avançaram e o Luiz Castro disse sim ao Corinthians. Agora é a questão da multa rescisória para saber se ele vai ser anunciado ou não nas próximas horas. Faça a inscrição no canal do Cereto, não deixe de fazer a inscrição, aperte o botão vermelho, aperte também o sininho para receber todas as notificações. Me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. E deixa o seu like, senta a mão no like aí, rapaziada. Gostaram do Luiz Castro? Faça o seu comentário. Você acha que o Luiz Castro é uma boa contratação para o Corinthians? Eu quero saber o seu comentário. Deixe a sua opinião. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.